Então colocamos o U na parte inferior, certo? Identificamos ali a distância direitinho, usamos o prumo a laser para identificar aqui se ela vai ter o teto, tá vendo? Aqui está a luzinha. Então, para a gente identificar se vai precisar de um recurso de chapa prolongadora ou não. Então, você usou ali, tirou a medida. É muito importante que ela tenha, no mínimo, da borda de fora para a base do guarda-corpo de cima, que ela tenha no mínimo 60 milímetros ali, para ter uma qualidade legal. Porque ele tem 45 milímetros aqui de U e o vidro pivotante, geralmente, ele afasta ali um pouquinho. Então, tem que ficar atento para que ele não pegue no guarda-corpo. Então, fique muito atento. Mede da borda de dentro ali, coloca o prumo, confere se não está pegando no guarda-corpo, na parte do corrimão, porque às vezes tem uns que é redondo, tem uns que é quadrado. Geralmente nos quadrados é mais tranquilo, porque você já sabe que o pé aqui vai estar tranquilo. Mas quando ele é redondo, às vezes o pé dele recua ali uns 20 milímetros, então tem que ficar muito atento. E aí você coloca aqui achando que vai passar, o vidro pega na parte do guarda-corpo na hora de fazer a montagem. Então ficar sempre atento a esse detalhe. Travou a parte de baixo, a gente precisa replicar em cima para fazer, que é o mesmo perfil, que é o U de regulagem, você vai colocar na parte superior, usando como referência o da parte inferior. Então você vai pegar o prumo, se você já monta e utiliza a linha de centro, não tem problema nenhum. Você usou aqui a linha de centro, vai bater do centro. Ah, Luciano, eu prefiro bater da borda interna. Não tem problema, o perfil é igual. Só replicando o prumo na parte de cima. Então, se você quiser pegar, eu gosto de usar essa aba aqui, ó, de dentro. Coloco a luz na aba de dentro. Aqui eu estou do lado de fora da varanda. Então, eu uso a aba da parte de dentro, replicando em cima, certo? Então, vamos jogar o U da parte de cima. Aqui também eu fiz a usinagem, que é o mesmo padrão de usinagem que eu expliquei lá na parte de usinagem, certo? Então aqui para a gente poder ter uma qualidade no encaixe dos vidros. Às vezes com o desconto não precisa nem usinar, mas se você quiser já garantir, só na parte de cima, a parte de baixo não precisa. A parte de baixo mantém ele liso, tranquilo, sem problema. Mas esse daqui, você vê que ele está na mesma direção do trilho superior. Então foi exatamente a mesma usinagem. Então aqui ele tem uma linha, no máximo até a linha a linha do U de regulagem. Então no máximo o corte vai até ela, faz a usinagem, corta, não tem problema. E aí você vai ver que ela vai ajudar aqui na hora que a gente for encaixar os vidros. Marquei na parte de cima, marquei em toda a extensão da obra, o prumo, porque se tiver 20 metros, então eu saio gabaritando, replicando a parte de cima até no final. Então, levando em consideração aquele parafuso de a cada 50 centímetros, use tudo que a norma te orienta, porque realmente é segurança, a gente não vende só um vidro para o cliente, a gente vende um sonho. Então, imagina você coloca 3 parafusos numa peça dessa, dá uma vendaval, cai tudo, aí virou o que? Pesadelo. Então tem que ficar muito atento nesse detalhe, seguindo tudo que a norma pede para você não ter um problema aí um problema jurídico, até mesmo criminal aí, se você tiver um acidente com vida ou mais grave. Beleza? Então lembrando, de 500 e 500 milímetros, sempre coloca um parafuso para não ter problema. Então vamos jogar a parte de cima agora. Aqui eu estou usando brocante porque aqui a base é alumínio, então não tem jeito. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, vai ter tudo que você precisa, tudo que a norma pede para fazer uma instalação legal. Então a gente vai deixar um PDF ali bem liberado para vocês, para poder facilitar aí e eu não ter que ficar falando todos os detalhes. Então, é só fazer a impressão lá do PDF com essas informações. Então, já replicamos. Vamos jogar na parte de cima agora. Detalhe importante, gente. Eu estou do lado de fora da varanda e aqui é o lado interno. Nunca façam isso na montagem, hein? Então, vamos lá. Vamos passar para o lado de dentro agora para fazer essa montagem aqui, ó. Montamos a parte de cima agora. Então a gente já viu que tá a estrutura inferior, a estrutura superior já tá ok, tá prumada certinho. Essa daqui a gente só consegue prumar, a gente não vai nivelar, porque a parte de nivelação é o próximo passo.
Então aqui já estava pronto, então, na referência dos vidros da maquete. Então eu vou dar a referência dos nossos cálculos aí que nós fizemos para o tamanho real, certo? Então aqui no kit é o kit giratório, pivotante, certo? Então vem lembra dos 30 milímetros do rasgo que eu falei? Os 30 milímetros do rasgo que eu falei é exatamente 30 milímetros do acabamento de saída aqui, ó. É exatamente essa medida. Por isso que nós rasgamos 30 milímetros, certo? Então lembrando que vai um desses para cada painel. Então cada vez que for colocar um painel, vai um kit deslizante desse daqui. Então aqui nós temos o estacionamento. Você vê que ele é todo aberto aqui, ó. Ele é todo aberto, certo? E esse daqui é o nosso pivotante. Então você vê que ele tem uma base fechada. Por que ele é fechado? Porque ele só gira, ele não corre. Então ele só faz essa função aqui, ó. Ele só gira e os demais eles correm. Então essa daqui você vê que é aberto, certo? Então é aberto, você encaixou. Então você vê que aqui temos um painel, temos 2 painéis, 3, 4 painéis. Então sempre lembrando que cada voltinha dessa daqui se refere a um painel, certo? Então na parte de baixo, essa daqui é na parte superior e também na parte inferior. Então sempre que for montar na nossa medida aqui seriam então 5 vidros, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu preciso de mais uma casinha, porque senão fica um vidro fora da casa aí. Então aqui ficaria um vidro fora. Então o que eu preciso fazer? Colocar mais uma. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem problema se sobrar uma casinha. Não pode faltar. Senão vai ficar um vidro, vai ficar solto. Então se for abrir ele vai pender e ele não vai ficar legal. Então é perigoso. Então certo? Então colocamos ele aqui. São 5 vidros no nosso cálculo inicial. São 5 vidros. Então nós colocamos 4 que deslizam, correm. E mais um que só pivota. Então colocou ele, encaixou junto com os demais. Então vão ficar 4 vidros que vão correr e um vidro que vai apenas pivotar, certo? Então travamos aqui, replicamos a parte de baixo, a parte de cima, porque vai funcionar exatamente do mesmo jeito. Parte inferior não vai a escovinha, parte inferior vai o polímero, porque esse daqui ele trabalha 100% apoiado. Então ele desliza na fita de polímero, como comentei lá no vídeo anterior. Então aqui já está o nosso pivotante, já está o nosso estacionamento, já está a abertura, aqui já está os drenos, então precisa ter um dreno no fundo também. Então se você tem um pantógrafo para fazer na fábrica, ótimo, mas não é todo mundo que tem um pantógrafo para poder fazer esse tipo de usinagem. Então não tem problema fazer com a furadeira na obra, porque esses detalhes aqui precisa ter algumas ferramentas mais específicas. Diferente para você fazer uma montagem mais fácil, você vai ver que são ferramentas mais tranquilas de se comprar. Então, quando você já estiver tranquilo, compra um pantógrafo, que aí você pode fazer um furo padrão, uma usinagem mais legal. Mas, enquanto isso, broquinha de 8, faz um furo no fundo, pelo menos aí de 500 milímetros também, muito importante, para a água que bata no vidro, escoa, caia nesses furos e saia no dreno na parte de trás. Então fixamos o U, vamos jogar o trilho. Qual que é a função do trilho aqui? Além de correr, o U vai fazer a fixação, vai acompanhar as imperfeições da estrutura. Então se estiver niveladinho, perfeito. Se estiver torto, você tem essa margem aqui, ó, de alinhar. Então você vê que aqui está socado e aqui está no limite. Então essa é a margem máxima do sistema para trabalhar nivelado, certo? Então aqui, ó, vamos imaginar que a pedra subiu. Então aqui está uma medida, lá está subindo 30 milímetros. Então ele vai mostrar essa imperfeição no trilho. Então o cliente às vezes não vai entender. É importante que na medida fina, lá no começo, quando você for assinar o contrato, que você bata o prumo e mostre para ele, ó, aqui tá torto. A gente não consegue acertar, deixar com funcionamento legal
sem mostrar o nosso perfil. Se estiver dando 30 milímetros, a gente sabe que vai mostrar 30 milímetros no perfil. Então é importante que o consumidor final, que o seu cliente, ele entenda isso para que não venha essa surpresa para você no final. Então aqui a gente vai fazer o quê? Vai nivelar. Eu particularmente gosto de nivelar. Eu tô com prumo, fiz a montagem, não tenho um nível ainda, não tenho um prumo. Eu usei o prumo de cordinha para fazer a montagem, eu só usei o prumo de cordinha. Estou dando exemplo que se você só tiver um prumo de cordinha, usou o prumo de cordinha para fazer a fixação desse, usou um nível de mão para fazer o nivelamento dessa parte de baixo, beleza, não tem problema. Vai funcionar também tão bom quanto, porque foi assim que se criou os alays. Então foi tudo nessa base do manual. Então não tem problema fazer no manual. Então eu vou dar uma dica para que se você tem um nível a laser, facilita um pouquinho a vida aí na hora de fazer esse nivelamento. Então aqui você deixa ele pertinho, ó. Não sei se está dando para ver a luzinha, mas aqui você deixa ele pertinho aqui, ó, e tira a primeira referência, que é o ponto de partida, certo? Então lá a diferença, você vai iniciar de um ponto, vai travar o primeiro, vai medir aqui, ó, para você iniciar e ter um padrão. Você vai colocar aqui 60 milímetros do ponto que você vai iniciar, 60 milímetros do ponto que você vai iniciar. Identifique sempre, senão você vai ter que soltar tudo de novo. Se o lado de cá está mais baixo, então se o nível for subir e você vê que vai ultrapassar, então você tem que ficar sempre atento nesse detalhe para ver se a referência vai realmente ser os 60 milímetros. Porque se estiver fora muito fora do nível, então você vai ter que ou deixar ele mais socado, ou vai ter que deixar ele mais na ponta e vai começar sempre do lado mais baixo para ele subir. Porque se você fazer ao contrário, não tem jeito. Chega lá no fundo, você vai bater e não vai ter nível mais. Então sempre ficar atento nesse detalhe. Então você pega essa peça aqui, você já tirou a referência, leva ela de fora a fora com a marcaçãozinha e a gente vem fazendo o travamento. Se a varanda tem 20 metros lineares, você vai pegar esse vidrinho aqui e vai replicar 20 metros e vai fazendo o travamento usando a referência que você usou de pertinho aqui. Você vai ver que é bem rápido para você fazer o nivelamento.